aí, galerinha, bem-vindos a mais uma fase do É Nóis na Mate. Depois a gente ter visto trigonometria no triângulo retângulo, o que você vê na sequência? Lei dos senos e lei dos cossenos. Por quê? Na verdade, né? Quando você trabalha com trigonometria no triângulo retângulo, o próprio nome diz, triângulo retângulo. Quando você tem um triângulo retângulo, você tem apenas ângulos agudos. Então a trigonometria do triângulo retângulo, aquele seno, cosseno, tangente, corri, caí, coca, aquilo ali é utilizado para ângulos agudos. Mas de repente você pode ter um triângulo qualquer, e quando você tem um triângulo qualquer, você passa a ter ângulos obtusos. Não pode usar aquele seno, cosseno e tangente, corri, caí, coca. Aí quando você tem ângulos obtusos, você entra na lei dos cossenos e lei dos senos. A lei dos cossenos e lei dos senos, ela é usada para relações entre as medidas de um triângulo qualquer, inclusive do triângulo retângulo. Tá? Mas não compensa, triângulo retângulo corri, caí, coca, a melhor alternativa para você trabalhar. Tá? Agora, observe o seguinte, se você vai trabalhar com um triângulo qualquer, você vai ter que trabalhar com ângulos maiores que 90 e menores que 180. Você vai ter que trabalhar com ângulos obtusos, tá? Então, o que nós vamos ter que trabalhar a partir do momento que a gente vê ângulos obtusos? Seno e cosseno de ângulos suplementares. O que são ângulos suplementares mesmo? São aqueles ângulos, né? Vamos lá, ângulo suplementar, tá? São os ângulos cuja soma dá quanto? 180 graus. E os ângulos complementares, a soma dá 90 graus. Tá? Ângulos complementares, você até pode usar o conceito para descobrir um outro ângulo quando você trabalha com o triângulo retângulo. Nos ângulos suplementares, tá? Aí você vai trabalhar a soma de ângulos valendo 180 graus. Tá legal? Então, ângulos suplementares, a soma vale 180 graus. E a gente vai então estudar seno e cosseno de ângulos obtusos aqui no lei dos senos e lei dos cossenos, tá? Mas para a gente trabalhar com isso, nós temos que entender, tá, o seno e cosseno de ângulos suplementares. Então vamos começar definindo o seguinte, ó. Para todo ângulo obtuso alfa, ou seja, todo ângulo alfa que estiver entre 90 e 180 graus, tá? Todo ângulo alfa que estiver entre 90 e 180 graus, tá? A medida do ângulo suplementar será 180 menos alfa, né? Então, se você pegar, por exemplo, um ângulo de 30, o suplementar dele é 180 menos 30. Tá? Se você pegar, por exemplo, um ângulo de 120, tá? 180 menos 120, se você pegar um ângulo de 140, 180 menos 140, nós estamos trabalhando aqui com ângulos suplementares, tá legal? Então, o ângulo suplementar será 180 menos alfa. Então, repare o seguinte, tá? Para todo ângulo obtuso, quando eu falei o 30 não era obtuso, mas eu dei o exemplo de suplementar do mesmo jeito, tá? Então, se eu tiver um ângulo obtuso alfa, tá? O seu ângulo suplementar será 180 menos alfa. Tá? Então, o ângulo suplementar de qualquer ângulo é 180 menos o ângulo, 180 graus menos o ângulo. Tá? Isso é importante você saber para você trabalhar com lei dos senos e lei dos cossenos. Tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos que o seno de um ângulo obtuso vai ser igual ao seno do ângulo agudo suplementar. O ângulo obtuso, o ângulo agudo suplementar. O seno de um ângulo alfa vai ser igual ao seno de 180 graus menos alfa, que é o que a gente está demonstrando aqui. Então, o seno de qualquer ângulo obtuso vai ser igual ao seno do ângulo agudo suplementar. Isso é justificado, você consegue perceber, quando você chegar no segundo ano do ensino médio, você vai ter trigonometria no ciclo trigonométrico. Aí você vai ter o círculo, que é um ciclo, você vai ter o eixo X, o eixo Y, um deles representa o seno, o outro o cosseno, você vai enxergar geometricamente, tá, o que é seno e cosseno, e você vai conseguir perceber o que a gente está falando aqui, vai ficar mais completo para você. Nós não vamos trabalhar isso agora, porque nós teríamos que dar uma série de demonstrações que não vem ao caso nesse momento, tá? Nesse momento, o que você precisa entender é que o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do ângulo agudo suplementar, ou seja, o seno de um ângulo alfa é igual ao seno de 180 menos alfa. Tá? Assim como é importante você, nesse momento, apenas saber que o cosseno de um ângulo obtuso é igual ao oposto do cosseno do ângulo agudo suplementar.
tá? Então o cosseno de um ângulo obtuso, por exemplo, do ângulo alfa, o oposto do cosseno do seu suplementar, 180 menos alfa. Por que o oposto? Tá? Isso tem uma relação com o ciclo trigonométrico, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro, quarto, onde é que está o seno, onde é que está o cosseno, tá? A gente teria que dar uma série de assuntos que não cabe aqui agora, tá? Vocês ainda não têm a maturidade matemática para perceber isso daí. Por isso que isso é jogado um pouquinho mais para frente, lá no segundo do médio, né? Você vê direitinho essa parte de trigonometria no ciclo trigonométrico. O que é importante nesse momento, é você saber que o cosseno de um ângulo agudo, de um ângulo obtuso, é igual o oposto do cosseno do ângulo agudo suplementar. Vamos ver exemplos? Não tem nada melhor do que exemplos para a gente entender a matemática, tá? O que a gente sabe? O seno de um ângulo agudo suplementar é igual, o seno de um ângulo obtuso, desculpe, é igual o seno do suplementar. Então vamos pegar um ângulo obtuso, 135 graus. O seno de 135 graus é igual o quê? Tá? É igual o seno do seu suplementar. O suplementar de 135 é 180 menos 135, que é o seno de 45 graus. E a gente viu pelaquela musiquinha, tabelinha lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2. A gente viu que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então aqui está a frase que coloquei aqui, ó. O seno de um ângulo obtuso, 135 graus, é igual ao seno do ângulo agudo suplementar, é igual ao seno do seu suplementar. Para calcular o suplementar, 180 graus menos o ângulo. Tá? Vamos pegar o seno de 150. Olha só, o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do ângulo agudo suplementar. Tá? Então o que eu tenho aqui? 180 menos 150 dá 30, tá? E o seno de 30 é meio. Então reparem, ó, o seno de um ângulo agudo é igual o seno, tá, de um ângulo, o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do ângulo agudo suplementar. Por que a gente vai fazer isso? Porque até o momento, vocês sabem, até o momento não, né? Você vê lá na tabelinha que o seno ele vai até 89 graus. Tá? Você não consegue calcular o seno, não tem na tabela, quando você viu lá seno, cosseno e tangente no triângulo retângulo, você não viu lá o seno de 120, o seno de 130, por quê? Porque você trabalha com os suplementares, tá? Agora, se a gente pegar cosseno de um ângulo obtuso, o cosseno do ângulo obtuso é igual ao oposto do cosseno do ângulo agudo suplementar, ou seja, o cosseno de um ângulo obtuso alfa é igual ao oposto do cosseno do ângulo, né, agudo suplementar. Novamente, por que o oposto? Por que menos? No ciclo trigonométrico, nos quadrantes, a gente consegue entender essa relação e aí você vai entender o porquê que é o oposto. Nesse momento, o que importa para você é você saber que é o oposto, tá? Os porquês você vai amadurecendo com o tempo e você vai entendendo os porquês, senão a gente vai dar um nó na sua cabeça se a gente começar a demonstrar isso aqui, tá legal? Então vamos ver, ó, eu tenho aqui o cosseno de um ângulo obtuso, 135 graus, é igual o oposto, né, do cosseno do suplementar. O suplementar de 135 é 45, tá? Então, se o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, o oposto é menos raiz de 2 sobre 2. Tá? E o cosseno de 150 graus é igual ao oposto do seu suplementar. Então, o cosseno de 150 graus é igual ao oposto do suplementar. O suplementar de 150 é 30. Então, vai ser o oposto do cosseno de 30. Vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tá legal? Então, o que é importante você saber nesse momento para você seguir em lei dos cossenos, lei dos senos, tá? Que o seno de um ângulo, né? Nós temos aqui o seno de um ângulo obtuso é igual ao seno do complementar a esse. Aí você vai pegar o seno até 89 graus, você chega na tabelinha, tá? E você consegue trabalhar. O cosseno de um ângulo obtuso é igual ao oposto do cosseno do ângulo agudo suplementar. Então, o seno, você trabalha o oposto normal. Você trabalha o suplementar normal. E o cosseno, você trabalha o oposto do suplementar.
Parece complicado, mas não é. Tá? Vamos começar a trabalhar com exemplos, tá? A gente vai entrar agora nesse momento, a gente vai entrar em lei dos cossenos. E a hora que você entrar em lei dos cossenos, você vai usar esses conceitos. E aí vai ficar muito mais fácil para você entender. Tá legal? Então se deu um nó na cabeça, dá um pause, volta, assiste de novo, mas fica tranquilo que conforme você for trabalhando com exercícios, isso vai entrar na sua cabeça facílimo. Agora é óbvio, né? Matemática é treino. Se você começar a treinar, a gente vai passar exemplos, tenta entender os exemplos, a gente vai passar exercício, faça os exercícios, você vai ver que isso vai ficar muito fácil na sua cabeça. E aí você vai ter a assimilação disso aqui, tá bom? Galerinha, então vamos lá agora para a próxima aula. Nós vamos na próxima aula entrar em lei dos cossenos. Então carrega a aula 2, né? Carrega a próxima aula aqui dessa etapa de lei dos cossenos. Vamos lá, galerinha, carrega lá. É nóis, carrega lá.